Porque você já sentiu o abandono e o silêncio de Deus na sua vida? Já sentiu? Às vezes nós ficamos sem entender, né? Mas a partir daqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao 46. Vamos lá, versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Somente até aqui. Deus é bom demais, não é? Deus é bom demais. Ele tem um propósito em todas as coisas, até mesmo aqui nesses períodos de escuridão que nós passamos em muitas vezes nas nossas vidas. Porque aqui, antes do versículo 46, houve trevas durante 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, representando a tristeza do Senhor, representando que daquelas trevas iria emergir a luz que estava ali no sacrifício perfeito de Cristo. Então, você já sentiu esse abandono e o silêncio de Deus? Aqui com Cristo foi mais do que necessário para a nossa salvação, para nos dar a vida eterna. Oh, aleluia! Mas quando Deus permite, isso tudo é permissão do Senhor. Quando Deus permite em nossas vidas períodos de escuridão, escuridão espiritual, escuridão da alma, escuridão de falta de discernimento, não é? E nós ficamos sem entender isso que Deus fez aqui, antes do sacrifício perfeito aqui. Ele estava preparando tudo. Assim como ele, no versículo 1 do capítulo 1, no versículo 3 de Gênesis. Antes disso, ele falou assim: e havia trevas sobre o quê? Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele disse assim: houve luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. A mesma coisa aconteceu aqui. Houve luz através do sacrifício perfeito. Então, eu vou continuar perguntando: você já sentiu o abandono e o silêncio de Deus na sua vida? Quando Ele permite essas coisas, acredite que em todas essas ocasiões, Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre um propósito. E por falar em abandono e o silêncio de Deus, eu vou contar um pequeno testemunho em relação ao período da minha vida. Período esse da fase dos 7 anos até os 46 anos. Abre parênteses. Amém? Eu tinha 7 anos e vivia numa cidadezinha do interior, que era o único dia que nós podíamos comer um pouquinho de arroz e um pedacinho de carne. O restante da semana era farinha, ou então, como eles falam, cuscuz de milho, feito com milho verde do quintal, não é? E aquelas tripinhas de porco, do intestino do porco, fritinha ali com farinha. Então, vamos lá, eu pulei daquela situação para aquela situação maravilhosa, mas eu não queria estar ali. Eu queria estar lá com meu pai, minha mãe e minha avó. Então eu crescia assim, eu chorava todos os dias. E a minha tia chegou para mim e falou assim: o teu pai te deu para mim, eu estou te criando, você tem que me chamar de mãe. Aí eu chorava mais ainda: minha mãe está viva, você não é minha mãe. Aí continuava aquela choradeira. Aí eu sentia mais e mais o abandono. Meu pai me abandonou.
meu pai me abandonou. E chorava com saudade da minha mãe e da minha avó. Aí, passou o tempo, a vida foi passando, me formei, me casei. Quando chegou no ano de 1998, mas antes disso eu ia a passeio, voltei lá várias vezes a passeio, entendeu? Chegava lá, abraçava minha mãe, minha avó enquanto estava viva e falava, oi pai, entendeu? Aquele, oi pai, assim. Aquele estava no meu coração ainda, aquele ressentimento, aquele cativeiro emocional, sabe? Que eu carreguei durante quase 40 anos. Mas, chegando em 1998, eu fui resgatada. Mas como assim, irmã? Resgatada? Você foi... Não, eu não fui. Não fui sequestrada. Eu fui resgatada por Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, graças a Deus. Contei para todos da minha conversão, aquele primeiro amor, que maravilha. E eu, quando ligava lá para o norte, que tinha uma vizinha minha que tinha condições de boas lá no norte, do lado da casa da minha mãe, que ela tinha telefone físico. Quando eu ligava para lá, eu só mandava chamar minha mãe. Né? Naquele dia, na primeira semana de janeiro de 1999, eu tinha que mais ou menos um mês e meio de convertida, eu liguei para minha mãe, pedi para a vizinha, por favor, chame a minha mãe. E quem atendeu o telefone? O meu pai. O meu pai. Aí, alô? Pai, cadê a minha mãe? Aí, sua mãe saiu. Aí eu vim aqui falar contigo. Como é que você está? Aí, e Jesus já estava limpando assim o meu coração, porque eu podia ter parado ali, né? Pai, minha mãe não tá, então tá tudo bem, tchau. Não. Aí quando ele falou assim, você está tudo bem contigo? Aí eu falei assim, pai, tá sim, pai. Eu me converti, pai. Meu pai era católico, tocava da banda da igreja. Então, entendeu? Aí eu me converti, conheci Jesus. Eu estou muito feliz, aquele primeiro amor, sabe? Lindo, maravilhoso, que nós queremos sempre continuar no primeiro amor, amém? Aí, então, ele ficou em silêncio. E eu falando, eu nem notei que meu pai estava em silêncio. Pai, o senhor está aí? Filha, estou assim. Aí houve aquele período daquele silêncio, enquanto eu estava extravasando a minha alegria, não é? De ser resgatada por nosso Senhor Jesus Cristo, daquele cativeiro emocional, de ressentimento. Em nome de Jesus, Jesus cura. Até hoje ele continua me curando. Então, pai, o senhor ainda está aí? Sim, filha, eu estou. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você pode fazer, pai. Você está feliz? Claro, pai. Eu estou muito feliz. Muito feliz, pai. É isso. E olha o que ele me respondeu. É isso que importa para mim. Meu Deus. Você sabe aquela sensação de você receber um balde de água gelada no seu rosto e você fica assim, eu fiquei assim, paralisada com aquela resposta. Filha, tá tudo bem? Pai, tá tudo bem? Sim, pai, estou feliz. Amém, pai. Pai, dá um abraço para minha mãe, eu ainda estava naquele impacto, ainda, ali com aquela resposta do meu pai, que há tanto tempo, por quase 39 anos, eu fiquei imaginando que ele tinha me abandonado, que ele tinha me dado para minha tia e para o meu tio, tinha me jogado lá naquela casa maravilhosa, gente. Meu Deus do céu, como o ser humano às vezes se torna tão ingrato, não é? Tão ingrato. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos. É como está escrito aqui também. Eu também anotei aqui. Muitas coisas acontecem que eu não entendia, mas agora entendi. Aí desliguei o telefone. Bênção, pai. Dá um beijo na minha mãe. Bênção, meu pai. Deus te abençoe, minha filha. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo na hora, tá vendo? Você acha que ele não chorou quando te entregou para aquela senhora lá para te trazer para o Rio? Hein? Você acha que ele não chorou? Ele queria o melhor para você, ver o que você conseguiu. Não é assim comparando com os seus irmãos, mas ver o que ele
que Ele proporcionou para você. É assim que eu faço com os meus filhos. Deus falando comigo ali. É assim que eu faço com meus filhos. Eu sempre quero o melhor para eles. E quando eu permito escuridão espiritual, escuridão sem discernimento, escuridão com falta de direção, com todas as coisas acontecendo na vida deles, desertos tremendos. E aí, quando eu permito, porque sou eu que permito todas as coisas. E eles ficam sem entender, começam a me culpar, a questionar, a se lamentar e até mesmo a se afastar de mim. Mas aí eu toco no coração deles, assim como estou tocando no seu coração agora, para te fazer entender que o teu pai terreno, você pode pensar que ele te abandonou, mas eu nunca vou te abandonar. Foi para isso que eu enviei meu filho. Aí eu comecei a chorar e pronto, desabei. Fecha parênteses. Uma semana depois, meu pai faleceu de infarto fulminante. Você sabe o que é isso? Hein? Deus permitiu que eu falasse com meu pai pela última vez. Deus permitiu que o Espírito Santo fosse limpando meu coração a partir daquele dia. Quando ele me respondeu, é isso que importa para mim, ele queria só a minha felicidade. Ele queria só o meu bem-estar. Então, naquela hora, naquele dia, eu estava começando a minha cura interior. Foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Para isso. O que aconteceu comigo. E Ele continua me curando até hoje. Até hoje. Pela resposta que meu pai me deu, meu pai terreno. Meu pai terreno que eu imaginava que ele tinha me abandonado. Chorava com saudade da minha mãe, da minha avó. Chegava lá, quando ia lá a passeio, abraçava minha mãe com aquela, minha avó também. Mas meu pai, oi pai. E Deus fazendo tantas coisas ali por mim e fazendo tantas coisas por você. Ele permite muitas coisas na sua vida. Mas agradeça a Ele, mesmo sem você entender. Deus sabe o que faz. Sabe por quê? Aqui no versículo 51 do mesmo capítulo 27 de Mateus. Veja o que aconteceu com o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Toda a terra tremeu e fenderam-se as pedras. É assim que o Senhor faz em nossas vidas. E Ele continua fazendo. Vamos olhar para o sacrifício de Jesus. Ai de mim, se não fosse Jesus Cristo a me resgatar daquele cativeiro de ressentimento, de falta de perdão, aquela prisão. Eu estaria morta, literalmente morta, entraria em depressão, uma série de coisas que causaria a minha fragilidade física. O meu organismo não iria resistir, porque era uma dor intensa até Jesus Cristo me alcançar. É aquela dor de abandono, de desprezo, é como se não me desprezasse e desse mais valor para os meus outros irmãos. Era uma escadinha, mas eu estava ali, eu queria ficar ali. Entendeu? Eu não entendia nada, mas o Senhor Jesus me fez entender tantas coisas. Ele continua a me fazer entender até hoje, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós temos acesso. Obrigado, Jesus. Acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Pega essa palavra para você e pega esse testemunho também na minha vida. Foi um pequeno trecho, que aconteceram muitas coisas e muitos livramentos
livramentos que o Senhor me deu durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida. Muitos livramentos. Muitos, muitos. Receba esta palavra em nome de Jesus. E creia, acredite em todas essas ocasiões que acontecer na sua vida. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo que acontece. Tudo é permissão de Deus. Deus te abençoe e te guarde.